que Elias, quando ele foi pregar, quando ele foi falar, que a intenção era que o povo de Deus se voltasse novamente para o verdadeiro Deus e abandonasse Baal. Então Elias ele foi na essência, né? Na essência que governa todos nós, que são os pensamentos, né? Que é a cabeça, que é a visão. Aí 1 Reis 18, 21, ele falou exatamente isso. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então ele foi na essência, ele foi no pensamento, porque no pensamento o povo estava dividido, né? E essa é a nossa verdadeira guerra. Se nós vencermos aqui, se nós vencermos no pensamento, a gente vence em tudo. Não é verdade? Às vezes a gente está com um projeto, está com uma ideia, está com desejo de fazer algo, mas é impressionante. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo. De quando você pensa, vou fazer isso, quase que imediatamente vê uma voz, não vai dar certo, né? Já pensa numa dificuldade, já pensa nisso, já pensa naquilo. Então, eu creio que Elias, usado pelo Espírito Santo, ele foi na essência, ele foi no pensamento. Então, quando a gente está com o pensamento dividido entre dúvida e fé, a gente não consegue desenvolver nada, né? E pior ainda, naquela época o povo estava dividido entre o verdadeiro Deus, Israel, e Baal, né? Então, Elias, quando ele falou essa palavra, aí o povo recepcionou bem. Foi que ele respondeu: é boa essa palavra. Ou seja, atingiu, né? Eu creio que Elias ele atingiu o objetivo de Deus, que era fazer com que o povo voltasse a se voltar para um só Deus, para ter uma só fé, um só Espírito, né? A gente observa isso, como a gente estava até falando aqui com o nosso amigo chamado Carlos de Sansão, né? Que o povo da Igreja Universal é assim: a gente compra uma ideia e vira um só Espírito, uma só fé, um só desejo, né? E isso essa é a nossa força. Outro dia a gente estava conversando aqui com a minha esposa, o bispo Renato estava dando uma palavra, ele falou que o trabalho do diabo hoje é dividir a igreja, dividir o grupo. Porque quando ele consegue dividir, quando fica entre dois pensamentos, ele vence. Ok? Então, o Espírito Santo colocou esse sentido para falar para vocês, para a gente manter um só propósito, uma só fé, um só Espírito, no verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão e de Isaac, né? Que é inegável, né? Que Israel, somente a mão de Deus é capaz de fazer um povo, né? Que foi tão sofrido, tão castigado, né? Que era um povo do deserto, atravessar os trios e se tornar uma potência hoje, né? E também acho que muitos já sabem do resto da história, né? Elias fez um desafio com os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Eram 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, né? E ele fez um desafio. Outra coisa também interessante nessa palavra, nessa passagem, é o desafio, né? A fé, ela está dentro de nós. Deus colocou a fé dentro de nós. E uma vez, em uma reunião, o bispo Macedo ele falou uma coisa muito interessante que ficou dentro de mim. Ele falou assim: você pode ter até a fé, mas se você não tiver a coragem para executar a fé, Deus não te escolhe. É muito forte isso. Então nós temos não somente ter a fé, mas ter a coragem para executar a vontade de Deus, né? Então Elias teve a coragem, desafiou, né? Eram 950 contra um só, mas na verdade não era um só, porque estava com Deus Todo-Poderoso. Então, quando os profetas de Baal, né, e de Aserá, eles passaram quase uma manhã inteira, né, invocando a Baal, invocando lá o Deus de Aserá, e eles se mutilavam, né? E Elias, né, ele até foi um pouco sarcástico, quem sabe o Deus de você não está dormindo, né? Então Elias foi até um pouco sarcástico com eles. E a oração de Elias, né, ela durou
a aproximadamente 40 segundos, né? Foi o tempo mais razoavelmente nesse interregno aí que foi necessário para ele orar, Deus responder e o fogo descer, né? Então, naquela época, era necessário o fogo físico mesmo, né? Tanto para consumir o bezerro, quanto para consumir o sacrifício, quanto para mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus, né? Mas hoje, esse fogo é espiritual, é o Espírito Santo, não é verdade? Quando o Espírito Santo desce sobre nós, a gente vence qualquer barreira, a gente vence qualquer obstáculo, sai as dúvidas, fica um só pensamento, uma só fé, uma só força, e não tem barreiras, não é verdade? Então, eu queria até simbolicamente, para nós fazermos a mesma oração que Elias fez nesse monte. A gente aproveita essa oportunidade, eu vou repetir a mesma oração que Elias fez, e a gente até pode, né, fechar os nossos olhos e nos reportar para a época. Não é verdade? Nós estamos aqui em um local estratégico, adequado, apropriado, e quando nós orarmos, nós vamos crer que o Espírito de Deus vai descer sobre nós. Ele vai consumir toda a dúvida, vai consumir o medo, né? Vai consumir as fraquezas, vai consumir tudo que está impedindo do Espírito Santo concluir a obra que ele começou em nós e, além de concluir, avançarmos mais. Porque a nossa fé é que nós fomos criados como um império. A diferença entre um império e um Estado-nação é que o Estado-nação ele foi feito para ser limitado, né? Inglaterra é limitado, o Estado Paris é limitada, mas o império não. O império ele foi feito para crescer, para se expandir, para conquistar, para avançar. E eu creio que essa é a vontade de Deus, né? Quando Deus disse que nós vamos ser testemunha, e disse em Samaria, na Galileia e até os confins da terra. Na verdade, Jesus não limitou. Jesus vai, e uma passagem na Bíblia que eu creio que ela vai se cumprir na minha vida e na vida de vocês também, que é uma promessa de Deus. Como o pastor falou hoje, nós temos a promessa, nós temos que crer nessa promessa, que é aquela que diz: eu te exaltarei sobre todas as nações da terra, né? Eu creio que vai se cumprir na nossa vida. Basta o quê? Lembra o que o pastor falou hoje? Basta crer, não é verdade? Crer e agir, né? Desafiar, assim como Elias fez. Tá ligado? Obrigada.